Muito obrigado, pastor Arilton, pela linda mensagem, importante mensagem relacionada à nossa saúde. Hoje, quinta-feira, mais um dia de um encontro com Deus, que é o autor da vida. E esse momento, você já sabe, é um momento de oração. Meu nome é Edley, sou pastor do Ministério Reencontro aqui na Associação Catarinense e sou responsável por esse ministério que abrange todas as igrejas do centro e centro-sul de Santa Catarina. E nós, nesse momento, temos o privilégio de levar diante de Deus os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. E falando nisso, quero aproveitar a oportunidade e falar para você entrar em contato conosco através das redes sociais que está passando aí na sua telinha, você já conhece, e por isso mande a sua mensagem, faça ali o seu pedido, escreva ali o seu agradecimento, que nós estaremos orando por todos, mas também trazendo alguns, na medida do possível, estaremos trazendo alguns aqui para estarmos orando juntos nesse momento de oração. E por falar nisso, quero trazer aqui alguns pedidos que foram colocados em nossas redes sociais, que é o pedido da Sara Oliveira. Ela diz assim, ó: bom dia a todos, que Deus abençoe a esse programa que tem alcançado a palavra de Deus em muitos corações. Amém, amém, e Deus seja louvado por isso. E a razão de todo esse programa é você que tem aberto o seu coração para ouvir do plano e da vontade de Deus. Também temos aqui o pedido do José Batista. Ele diz assim, ó: bom dia a todos, irmãos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu povo escolhido e no mundo inteiro. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós e com todos os seus filhinhos, espalhado por todo o mundo e principalmente naquelas regiões que hoje passam e enfrentam guerras, por ideologias e por tantas coisas, mas estão longe de ter paz. Que a paz do Senhor possa tocar nesses corações, para trazer paz para a vida dessas pessoas, principalmente para as pessoas inocentes. Nós também queremos trazer aqui o pedido do Gabriel Garcia. Gabriel Garcia, ele diz assim, ó: bom dia com a alegria e Jesus Cristo em nosso coração. Bom dia, Gabriel. E ele diz assim, ó: Deus abençoe o nosso dia em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Ele pede oração por seu filho, o Eric Lucas, que está passando por alguns transtornos na sua vida, transtornos espirituais, transtornos psicológicos, emocionais. Realmente, o inimigo ele acaba transtornando a nossa vida. E não está sendo diferente aqui com o Eric, né, que é filho do Gabriel. E, além disso, eu quero dizer para você, o inimigo de Deus, ele transtorna a nossa vida, mas Deus transforma a nossa vida. Ele faz aquilo que antes era algo ruim, ou talvez até mesmo uma maldição, e transforma aquilo, trazendo bênçãos à nossa vida. Deus é o único capaz desse universo de transformar a tristeza em alegria, o choro em sorriso. É só Deus para fazer isso por nós. E por isso nós queremos entregar a vida do Eric Lucas da Silva e também de todos que estão acompanhando nesse momento. Mais um pedido aqui, que é da Jussiara. Ela diz assim, ó: bom dia com Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Gratidão a ti, meu Deus. Ela fala, gratidão a ti, meu Deus. Como é bom termos um coração grato, né? Reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida. E ela continua dizendo, eu peço oração em favor da minha família, dos familiares. Oremos então uns pelos outros, pois todos nós carecemos de oração. Realmente todos nós carecemos de oração, carecemos da palavra de Deus e precisamos buscar urgentemente cada vez mais a presença de Jesus Cristo na nossa vida. E ela finaliza dizendo assim, ó: vocês são de Deus. Amém, que bênção! Como é bom poder perceber que Deus, de alguma forma, de algum meio, alcança o nosso coração. E por falar nisso,
um dos meios que Deus fala ao nosso coração é através da sua palavra. E nós queremos trazer agora uma breve reflexão sobre uma situação que aconteceu com Jesus e que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no verso 29. Jesus, ele curou ali um jovem que estava também passando por um transtorno espiritual, ele estava ali possesso, o inimigo tinha tomado conta da vida dele, e Jesus respondeu assim, no verso 29, depois de ter expulso toda essa situação maligna da vida desse jovem. Jesus fala assim, Marcos capítulo 9, verso 29, diz assim, respondeu-lhes Jesus, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Certamente existem situações na nossa vida, problemas que enfrentamos, talvez transtornos emocionais, psicológicos, espirituais, financeiros e tantas outras coisas, questões de saúde que só poderão ser resolvidas com oração e também com jejum. O momento de oração nós já estamos colocando em prática agora aqui. Buscar ao Senhor. Existem situações que só Deus tem a solução para os problemas. E por isso nós precisamos buscar aquele em que é o autor da nossa vida, aquele que nos dá o privilégio de nós irmos ao seu encontro, porque Ele nos escolheu primeiro, nos amou primeiro. Por isso eu quero fazer um convite para você, mais uma vez, se você pode, feche os seus olhos, se não pode, mantenha-se conectado, concentrado neste momento de oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, nesta quinta-feira, nós, no início desse dia, nós temos o privilégio de poder te buscar, de ter um encontro contigo, que é o autor e o salvador da nossa vida. Nós, Senhor, colocamos aqui alguns pedidos e também agradecimentos que foram feitos. Queremos entregar diante do Teu trono de graça, mas não somente esses pedidos, também os pedidos que estão no coraçãozinho de cada um dos Teus filhinhos nesse momento, que acompanham aqui comigo. Por favor, Senhor, nós temos tantos pedidos, nós temos tantas ansiedades, questões particulares, e nós queremos entregar tudo em Tuas mãos, Senhor. Faça por cada um de nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Por isso, opere milagres, transforme a nossa vida, por mais que o inimigo tenha transtornado, Senhor, de alguma forma, transforme a nossa vida para que a nossa vida seja uma vida de bênção, tenhamos paz e principalmente a certeza da salvação e de Jesus Cristo ao nosso lado. Nós entregamos mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos, dispostos a ouvir a Tua voz, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Pois bem, amigos, chegamos agora ao momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial sobre os 7 selos do Apocalipse. E se você chegou agora em nosso programa, em nosso estudo, você pode voltar aqui no meu canal no YouTube, Arilton Oliveira, e você vai encontrar todos os estudos anteriores, do primeiro até o 3º selo. Se você nos assiste pelo SBT, aproveita para indicar esse programa também para outros amigos. E a gente vai cada dia mais aprendendo e partilhando da Palavra de Deus. Hoje vamos aprender sobre o 4º selo, o Cordeiro abrindo o 4º selo e eventos que têm lugar nesse período da história coberto por esse selo. Mas antes de entrarmos no estudo, eu tenho 2 convites a fazer para você. O primeiro deles é que todos os domingos, às 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista Central de Tubarão. Então, atenção, você que mora na cidade de Tubarão e cidades vizinhas. Todos os domingos, às 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista Central de Tubarão para juntos estudarmos a Bíblia. E você é o meu convidado. O nosso endereço? Rua Luiz Martins Colasso, 570. Pegou aí? Rua Luiz Martins Colasso, 570. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista de Tubarão. Muito fácil de ser achado. Domingo que vem, 8 da noite, eu espero você lá. E você que mora na cidade de Porto Belo e região, o convite é para o estudo nas quartas.
todas as quartas às 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista do bairro Perequê. O endereço é na Rua Olinda Peixoto, 611. Pegou aí? Rua Olinda Peixoto, 611. Todas as quartas, 8 da noite, eu te espero lá para juntos estudarmos a Bíblia. Pega a sua Bíblia, vamos então avançar mais um tema. Hoje vamos estudar mais um selo sendo aberto pelo Cordeiro. O terceiro, agora o quarto, né? O quarto selo. Hoje vamos estudar a respeito do quarto selo. Mas antes de avançarmos com o nosso estudo, eu quero mais uma vez convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção do Senhor antes de abrirmos a palavra dele. Ora comigo? Eterno Deus e amorável Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e nos ajude a compreendermos as verdades que esse livro revela. Abençoe cada amigo, cada amiga que também ora comigo nesse instante. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao estudo da abertura do quarto selo. Em Apocalipse capítulo 6, verso 8, diz: Eu olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar à espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Quando o Cordeiro, que é Jesus, abre o quarto selo, aparece agora a cena de um cavalo amarelo. Você se lembra? Na abertura do primeiro selo surgiu um cavalo branco. E este cavalo branco falava de pureza, da pureza doutrinária da Igreja Apostólica, especialmente no primeiro século, quando eram membros da igreja, pessoas como Pedro, Paulo, Tiago, João, etc. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, eis que surgiu um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, cor de sangue, falava de uma profunda perseguição que a igreja sofreria. E essa perseguição só teve fim no ano 313, quando foi assinado o Edito de Tolerância de Milão. Interessante que este segundo selo está em paralelo com a segunda carta às 7 igrejas, em paralelo com a igreja de Esmirna. E na carta à igreja de Esmirna foi dito que ela teria que sofrer um tempo de tribulação de 10 dias. Quando nós estudamos profecia bíblica, aprendemos que cada dia representa um ano, logo seriam 10 anos de perseguição. Estas perseguições começaram no ano 303 e se estenderam até o ano 313. Elas foram movidas por Diocleciano e Galério. Esses imperadores provocaram muito sofrimento aos cristãos, mas finalmente em 313, com a assinatura do Edito de Tolerância de Milão, cessaram as perseguições. Mas ao mesmo tempo em que as perseguições pararam, a igreja arrefeceu em sua fé e começou a permitir que dogmas e tradições do paganismo entrassem em suas fileiras. É por isso que você tem este cavalo preto, porque estamos falando agora de um momento difícil da história, de um momento de trevas espirituais. Nós vimos isso no nosso estudo do cavalo preto. Esses momentos de trevas espirituais. O cavalo vermelho das perseguições deu lugar ao cavalo preto das trevas espirituais. Mas agora, quando o Cordeiro abre o quarto selo, eis que surge um cavalo amarelo. A palavra grega usada aqui por João e traduzida como amarelo também poderia ser usada como esverdeado ou cinza, queimado. Lembra quando a grama é queimada pelo sol? É mais ou menos aquele tom. Esse é o tom que a palavra nos indica. Isso quer dizer que a fé cristã, ela passaria por um momento de decomposição, perda da sua cor, da sua textura.
a fé e a doutrina seriam atacadas. E é exatamente isso que nós testemunhamos nesse período. O quarto selo cobre a história da igreja cristã do ano 538 até o ano 1517. Nesse período, nós vemos uma degradação total dentro da igreja e também perseguição aos que seguiam a palavra de Deus. Deixa eu chamar a sua atenção para o ano 538, período que inicia esse quarto selo. Nós vimos ontem que no ano 533, Justiniano, imperador de Roma Oriental, vai declarar o Papa de Roma, ou o Bispo de Roma, como cabeça de todas as igrejas. E em 538 é expulsa de Roma a última tribo ariana, os ostrogodos, aquela tribo que não aceitava a autoridade do bispo de Roma. Agora expulsa a última tribo ariana, o caminho estava aberto para a supremacia papal. De acordo com os livros de Daniel e Apocalipse, essa supremacia duraria 1260 anos. E se ela começa no ano 538, ela deve se estender até 1798. Agora, o que aconteceu no ano 1798 que assinala o fim do poder papal? A prisão do Papa. E nos anais da história nós encontramos a informação de que o Papa Pio VI foi preso no dia 15 de fevereiro de 1798 por ordem de Napoleão Bonaparte. Ou seja, os 1260 anos de perseguição papal terminaram no mês de fevereiro de 1798. E se você voltar 1260 anos na história, chegamos a fevereiro de 538, exatamente o ano em que os ostrogodos foram expulsos da Itália. Dentro desse período, nós chamamos de supremacia papal, onde as perseguições foram movidas contra todo aquele que se declarasse ou pensasse diferente da Igreja Romana. Foi um período de duras perseguições. Este cavalo amarelo deixou a Igreja sem cor. A doutrina arrefeceu de sua verdade, perdeu a sua qualidade. É dito também de que ele teria autoridade sobre a quarta parte da terra, de que a morte e o inferno seguiam esse cavaleiro. Esses quadros, essas exemplificações de morte e inferno falam da tragédia que se abateu sobre a igreja nesse período. Grande parte da terra, um quarto dela, 25%, foi afetado por todo esse procedimento. E aqui, ao olharmos para aquilo que aconteceu em termos doutrinários, você percebe como que a igreja foi se paganizando pouco a pouco. Em 998, se instituiu um Dia dos Mortos. Não tem nenhum problema em nós relembrarmos as pessoas que nós amamos e morreram. A questão toda é achar que esses mortos podem ser beneficiados por orações, ou que esses mortos têm, após a morte, uma oportunidade ainda de salvação, ou que eles podem interceder ou mesmo se comunicar com quem está vivo. Esse é o problema. Em 1184 foi instituída a Santa Inquisição. Este foi o pior estratagema estabelecido pelo diabo na Idade Média. Milhares de pessoas perderam suas vidas diante desse tribunal do Santo Ofício. A Igreja Romana declarava herege quem ela pretendia, quem ela desejava declarar. Os bens dessas pessoas eram confiscadas e essas pessoas eram torturadas e mortas. Milhares perderam suas vidas nestas fogueiras da Inquisição. Mas a decadência continuou. Em 1190 começou a venda de indulgências. E quando falamos em indulgências, nós falamos em perdão. A igreja começou a mercadejar com o perdão de Deus. As pessoas eram motivadas a comprar o perdão. Quando chegamos em 1216, foi instituída a confissão auricular.
Essa tradição que se estabeleceu no seio da Igreja Romana tenta solapar de Cristo a sua posição de mediador, de advogado. A palavra de Deus ensina de que Cristo é o nosso único advogado. João escreveu: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora, a igreja está pregando, através da doutrina da confissão auricular, que os pecados devem ser confessados ao sacerdote e não a Cristo. Ele deve ser buscado. Veja, estão tentando tirar Cristo de sua posição de mediador. Mas a degradação não parou aí. Em 1229, foi proibida a leitura da Bíblia. Agora, por que a igreja proibiria a Bíblia de ser lida? Por um fator muito simples. Porque eles queriam pregar o que bem entendessem. E as pessoas descobririam pela Bíblia que eles estavam enganando as pessoas, pregando aquilo que não está na palavra. Por isso a Bíblia foi confiscada, proibida. Porque uma vez tirando o conhecimento do povo, todos agora ficariam dependentes do clero. E foi por isso que se estabeleceu essas duas camadas, os cleros e os leigos. Ou seja, todos os leigos são dependentes do clero para obter salvação. E isso deu status, poder à liderança da igreja e colocava o povo cada vez mais na ignorância. Depois, em 1563, no Concílio de Trento, tivemos um outro grande golpe contra a Bíblia. A tradição foi colocada acima da palavra de Deus. Ou seja, se a Bíblia ensina que é o sábado, mas a tradição ensina que é o domingo, nós vamos ficar com o domingo e não com o sábado. Apenas para dar um exemplo para você. Foi assim que as tradições lentamente foram assumindo e tomando o corpo doutrinário da Igreja Romana. A Bíblia foi deixada de lado e as tradições eram consideradas mais valiosas do que a própria palavra de Deus. Foram épocas de grande perseguição, grandes trevas espirituais, porque aqueles que não aceitavam os ditames da Igreja Romana eram perseguidos e mortos. Nesse período, nós podemos destacar o Concílio de Trento, que vai então colocar a tradição acima da palavra de Deus. Uma vez feito isso, agora todo tipo de dogma e tradição estava tomando o lugar das verdades da palavra de Deus. Isso foi para a igreja cristã um severo golpe. E então, temos 1260 anos do domínio papal. Os papas eram tratados como verdadeiros deuses aqui na terra. Todos deveriam ser submissos aos seus ditames, às suas regras, aos seus dogmas e ensinos. Criou-se uma igreja dependente do clero. Criou-se pessoas que não conheciam nada da Bíblia e deveriam assim ser mantidas na ignorância para que o poder sobre elas fosse maior. Mas Deus sempre teve o seu povo sincero. Em todas as épocas da história, Deus teve um povo que lhe foi fiel à sua palavra. E neste período, podemos destacar, por exemplo, os valdenses lá do norte da Itália e sul da França. Os valdenses permaneceram leais à palavra de Deus, mesmo sob severas perseguições. Antes que a Bíblia fosse traduzida para o alemão por Lutero, ou mesmo para o inglês por Wycliffe, os valdenses já tinham uma Bíblia completa em sua própria língua. Este povo era um povo estudioso das Escrituras, era um povo simples, que cuidava da terra para daí tirar o seu sustento. Amavam a palavra de Deus e o contato com a natureza e a palavra fortalecia o espírito dos jovens valdenses.
Muitos deles foram desafiados a deixar os seus lares campesinos e ingressar nas grandes universidades da época, para que nessas universidades não apenas obtivessem um conhecimento, esse era o interesse secundário, mas que eles tivessem ali a oportunidade de partilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Outros, viajando como mercadores, vendedores de tecidos e etc., buscavam levar uma palavra de esperança às pessoas que desejavam. E quando eles viam um coração aberto ao Evangelho, prontamente eles apresentavam a verdade da palavra de Deus. Muitos textos da Bíblia eles levavam escritos em pequenos papéis e partilhavam isso com as pessoas para ajudá-las a aprenderem a respeito do plano de Deus. Eu tive a chance de visitar o lar dos valdenses, especialmente uma caverna, onde eles adoravam a Deus, ao Deus verdadeiro. E nessa mesma caverna, chamada por eles Tunda de Latana, 150 valdenses perderam suas vidas quando os exércitos romanos descobriram aonde eles estavam adorando, fecharam a entrada da caverna e por um orifício superior atiraram tochas e mataram todos esses 150 valdenses. Esse número é pequeno diante dos milhares que morreram nas montanhas por causa do general Lapalu. As perseguições eram movidas, às vezes em rigorosos invernos, e enquanto os valdenses tinham que fugir, levando seus filhos, muitas vezes para salvar a própria vida, crianças eram deixadas à beira do caminho e morriam congeladas. Só a eternidade vai revelar todas as maldades, todos os atos demoníacos praticados na Idade Média contra os fiéis filhos de Deus. O que dizer então dos albigenses? Estes também eram leais à palavra de Deus, mas por vezes tinham seus lares invadidos, as Bíblias arrancadas e queimadas, seus filhos mortos. O que dizer dos huguenotes na França? Você vai ver na história no massacre de São Bartolomeu, quando todos, confiando na palavra dos governantes, descansaram tranquilos até que os protestantes foram arrancados de dentro de suas casas e mortos em praça pública na França. O massacre de São Bartolomeu entrou para a história como um atentado, uma violência ao direito de adoração e de liberdade religiosa. E quando a notícia chegou a Roma, os sinos do castelo de Santo Ângelo foram badalados em nobres dobros. Uma moeda foi confeccionada em homenagem à matança no dia de São Bartolomeu. Tudo isso feito em nome de Deus. Mas um dia, todos esses que morreram como mártires pela verdade terão a sua recompensa, a coroa da vida eterna. E todos os seus algozes, seres humanos usados por Satanás, que provocaram essas mortes, terão sua punição. Porque a justiça humana pode falhar, a divina nunca falhará. Foi um período de grandes trevas espirituais, mas em meio às trevas, Deus sempre teve um povo fiel e leal à sua palavra, um povo que não abandonava a verdade, não importa o que acontecesse, um povo que estava disposto mesmo a morrer pela verdade. E entre estes, um dos mais destacados foi Martinho Lutero. Esse monge agostiniano nunca pretendeu deixar a Igreja Romana, mas ao descobrir uma Bíblia lá no castelo, onde estava passando uma experiência, um preparo como monge, e ao começar a estudar essa Bíblia, ele descobriu um Deus de amor e que deseja salvar a todos. A graça de Deus inundou a vida de Lutero,
e ele desejou partilhar isso com as pessoas. Lutero aprendeu na Bíblia um Deus diferente que ele havia aprendido na igreja. E com o auxílio de Staupitz, um líder espiritual para a vida dele, ele entregou sua vida a Jesus e aprendeu as verdades da palavra e agora estava disposto a ensiná-las. Começaram as batalhas, especialmente entre Lutero e Tetzel, que era o mais importante vendedor de indulgências que a Igreja Romana tinha. E na Alemanha, embates aconteceram, cada um defendendo o seu lado, defendendo sua posição, até que Lutero finalmente afixou na porta do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses contra a venda de indulgências. Por que essas teses foram afixadas na porta do castelo? Porque aí era o mural da cidade. Por que no dia 31 de outubro? Porque no dia seguinte, 1º de novembro, em toda a Europa, se comemoraria o Dia de Todos os Santos. A cidade de Wittenberg estaria repleta de peregrinos e Lutero queria que todos soubessem das verdades da Bíblia que ele estava descobrindo. E então a porta do castelo funcionava como um grande mural para a cidade e ali ele afixou 95 argumentos para se acreditar na salvação pela graça e não comprando indulgências. Ele próprio havia experimentado isso. Lutero mesmo havia comprado uma indulgência. E quando ele foi visitar a cidade de Roma, e ele estava subindo a escaleira santa, a escadaria santa, que segundo a tradição romana foi transportada de Jerusalém para Roma por um anjo. Segundo a tradição, seria a escada por onde Jesus subiu e desceu durante o seu julgamento. Enquanto Lutero subia de joelhos essa escada, ele ouviu claramente uma voz que dizia: o justo viverá pela fé. Ele levantou-se de um salto, ele entendeu a loucura que ele estava fazendo em crer que o perdão poderia ser comprado com dinheiro. Lutero entendeu mais a respeito da graça de Deus. E uma vez alcançado por esta graça, ele tornou-se um grande defensor da verdade. É por isso que a abertura do quinto selo, que começa em 538 com o início da supremacia papal, nos leva até o ano 1517, quando nós temos o ápice do movimento da Reforma Protestante. Não talvez o ápice, mas o início desse grande movimento da Reforma Protestante. Cristo, em seu discurso profético em Mateus 24, havia declarado: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Sabe a que Jesus se refere? Ele se refere a todas as perseguições movidas pelos papas durante a Idade Média, quando milhares de cristãos foram mortos. Jesus está dizendo: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. E sabe como Deus abreviou esse tempo de perseguição? Levantando homens como Lutero, como Jerônimo de Praga, como John Hus, como John Knox, como Tyndale. Esses homens foram levantados por Deus para pregarem a verdade da sua palavra. E foi assim que Roma começou lentamente a perder sua força, até que em 1798 o Papa foi aprisionado e 2 anos depois morreu na prisão. Sim, queridos amigos, esse quarto selo fala de momentos terríveis, mas também faz um apelo para todos nós, para copiarmos o exemplo destes que preferiram a morte do que ceder ao pecado e ao erro. Preferiram ficar do lado de Deus, em vez do lado da igreja, que estava carregada com seus dogmas e tradições. Hoje eu e você temos o mesmo desafio. E a pergunta que eu faço para você é: de que lado você vai ficar nesse grande conflito? Você quer ficar do lado da verdade da Bíblia, da palavra de Deus? Ou você vai se submeter aos dogmas e às tradições de homens? É esta decisão que eu e você precisamos hoje tomar. Sim, meu querido amigo, sim, minha querida amiga. Vivemos um tempo onde Deus espera uma postura,
uma posição de todos nós, onde Deus espera que nós nos levantemos pela verdade e denunciemos ao erro e à mentira. Eu espero que hoje, enquanto refletimos na abertura desse quarto selo, o nosso coração se abra para a viva palavra de Deus e que nós tomemos todas as decisões necessárias para ficarmos do lado da verdade. Ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado porque a luz do Teu Evangelho brilha sobre a nossa vida. Obrigado porque hoje podemos conhecer a verdade e evitar a mentira. Obrigado, Senhor Deus, pelo exemplo de pessoas fiéis do passado, que nós hoje possamos copiar o Seu exemplo, que nós possamos buscar ser leais ao Senhor em tudo aquilo que temos aprendido na Tua palavra. Cuida, Senhor Deus, de cada amigo e de cada amiga que ora comigo nesse instante. E dai-nos um dia feliz e abençoado em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.